Começando hoje a leitura do terceiro livro da Torá, livro de Vaikra, e basicamente esse livro descreve sobre os korbanot, sobre as oferendas, os sacrifícios que eram trazidos no templo. E a pergunta que surge, que todo mundo faz, por que korbanot? Por que matar animal um atrás do outro para fazer um sacrifício para Deus? Não tinha uma forma mais humana, uma forma mais digna de se conectar com Hashem, de rezar para Hashem, para trazer uma oferenda para Hashem? Porque realmente precisavam trazer tantos e tantos korbanot diariamente, durante anos e anos, na época do templo, traziam os sacrifícios diários, os sacrifícios das festas, os sacrifícios de presente, sacrifícios de expiação, e assim por diante, cada tipo de sacrifício que a Torá, a partir dessa semana, começa a descrever a lista de nomes e de idade, e para quem, como, quando esses animais, essas oferendas precisavam ser oferecidas. Muitas explicações sobre isso, começando de Noah. Noé, logo depois do dilúvio, a Torá descreve que ele trouxe uma oferenda. Ele trouxe uma oferenda para Deus. Ele agradeceu a Hashem, ele estava feliz que ele foi salvo do dilúvio. Então ele trouxe uma oferenda de Mikol Beimá Aterorá, de todo animal puro. O que quer dizer um animal puro? Porque naquela época não existia a Torá, não existiam regras. E para ele qualquer coisa era permitida. Então o que significa a ideia que Noah ele trouxe um animal que era chamado de um animal puro? E a Gemara pergunta sobre isso. E o Talmud responde que isso se refere àqueles animais que seriam puros no futuro. Quando a Torá fosse otorgada no Monte Sinai, e a Torá descreveria quais animais são kasher, quais animais não são kasher, então os animais que serão kasher na outorga da Torá, esses serão os animais puros. E esses foram os animais os quais Noah ele ofertou para Deus logo depois do dilúvio. E aqui tem uma coisa interessante sobre o sacrifício que Noah ele trouxe. Porque, por um lado, ele não trouxe essas oferendas como uma mitzvah, como uma ordem divina, porque Deus nunca falou para ele fazer essas oferendas. Ele se sentiu grato pela salvação do dilúvio, então ele foi lá e trouxe um presente para Deus. Mas não era uma mitzvah, era simplesmente o homem, ele tinha um sentimento, ele tinha uma gratidão, um sentimento de agradecimento para Deus. Então ele falou, eu quero agradecer para Deus. Como que eu vou agradecer? Eu vou trazer um animal. Ele trouxe centenas de todos os animais puros, ele trouxe uma oferenda para Deus. Mas por outro lado, Noah, na hora que ele trouxe essas oferendas, ele não trouxe simplesmente qualquer animal. Ele trouxe aqueles animais que por conhecimento, por profecia, digamos assim, ele sabia que no futuro, na outorga da Torá no Monte Sinai, seriam os animais puros. Foram esses animais que ele ofertou sobre o altar. Ou seja, era só uma questão dessa separação do que será puro e o que será impuro. Ele não tinha essa obrigatoriedade. Para ele não existia essa mitzvah, essa questão de eu posso comer esse, eu não posso comer aquele. Ele podia comer qualquer coisa. Não tinha Torá. Mas essa distinção entre um animal que tem o conceito de pureza e um animal que tem o conceito de impureza já existia na época de Noah. Ou seja, Noah, ele já tinha alguma ligação com os conceitos da Torá. Mas ele não estava debaixo das regras da Torá. Ela não estava debaixo das regras das mitzvot. Mitzvot são ordens, mandamentos. Ele não estava debaixo dessas regras. Ele estava mantendo um conceito da Torá, mas sem estar debaixo das regras da Torá. E aqui nós começamos a entender o que significa um korban. Korban, a Torá descreve essa semana, Adam que akriv mikem korban. Um homem que se sacrificar de vocês para Deus. Korban e akriv vem na palavra karov. Karov significa próximo. Alguém que quer se aproximar de Deus
ele trazia um korban. Essa era toda a ideia do korban, se aproximar de Hashem. Então, tem uma diferença entre os korbanot na época de Noach e depois os korbanot depois da outorga da Torá. E a gente vamos focar hoje na ideia do Noach trazendo os korbanot. Noach trazendo os korbanot, ele estava trazendo um korban que estava no nível acima da Torá, estava acima das mitzvot. O fato é que ele trouxe não pela ordem, não pela obrigação, mas sim por um sentimento de amor a Deus, de gratidão a Deus, ele trouxe então esses seus korbanot. E por essa razão, o korban, ele tem o poder de lechaper, de trazer uma capará, um perdão, uma expiação para a pessoa que pecou. Porque o korban tem essa força de perdoar. A pessoa pecou, errou, fez idolatria, fez alguma coisa que ele tem que trazer uma oferenda, ele traz uma oferenda. E com isso, zerou, fechou as contas. Por quê? Porque o korban, ele vem de um nível que está acima da Torá, está acima das mitzvot. É uma ligação ímpar com Deus. Como que o Alter Rebbe explica, por que os korbanot precisavam ser de animais físicos, literalmente. E o Alter Rebbe explica pela Hassidut, ele explica o seguinte: na hora que a pessoa ela pecou, ela manchou o nome de Deus. O nome Shem Havai, o Yud Kei Vav Kei, o tetagrama. E ele, nessa hora que ele pecou, ele transmitiu essa energia para as klipot, para as cascas impuras. Então como que ele vai conseguir ser perdoado se ele manchou o nome de Deus? O nome máximo de Deus, Yud Kei Vav Kei. Então para recuperar isso, para limpar essa sujeira, ele tem que atingir um nível que está Lifnei Havai, acima, antes do nome de Deus. Que essa ideia dos Yud Gimel Midot Arachamim, dos 13 atributos de compaixão, que conseguem atingir o nível Lifnei Havai. Como a gente fala às vezes na reza, Lifnei, antes quer dizer acima do nome de Deus. E isso só pode ser transmitido através de um animal material, um animal físico. Porque a gente sabe que tudo aquilo que veio do nível espiritual mais elevado, quando ele cai no nível mais baixo. Aquela ideia dos dois mundos, de Tou, de Tikkun, não vamos entrar nisso agora, mas sendo que neste andar o homem está acima do animal, por isso que nós comemos animal, matamos o animal, se monta no animal, significa que espiritualmente a fonte do animal, ela veio no nível acima do homem. Ela está no nível acima do homem. Então, no momento que a pessoa ela fazia um korban, uma oferenda, sobre o altar, ela consegue transmitir esse nível Lifnei Havai, antes do nome de Deus, um nível que está acima do homem, e por isso que ele consegue realmente transmitir a expiação e o perdão para aquela pessoa aqui nesse mundo físico material. E essa que também é a ligação de um judeu com Deus. Banim atem el Hashem Elokechem. Vocês, povo judeu, são filhos de Deus. Um filho, se pecou, se não pecou, se fez certo, se fez errado, de qualquer forma você é amado por Hashem. Você fez ou não fez, você continua sendo amado. Por quê? Porque a nossa ligação com Hashem é uma ligação essencial. É uma ligação incondicional. É da essência da minha alma com a essência de Deus. Então, se eu pequei ou não pequei, não faz diferença. E esse que é o poder do korban. O korban, que vem na palavra kiruv, karov, próximo, ele desperta essa proximidade e essa ligação máxima da essência do judeu com a essência de Deus. Na hora que eu trago um korban aqui embaixo, eu estou conseguindo transmitir um nível espiritual extremamente elevado, acima de Havai, acima da Torá, acima das mitzvot, acima do meu pecado, e eu vou conseguir despertar e revelar a minha ligação e a minha conexão com Hashem, que é totalmente incondicional. Por isso que o korban ele acaba trazendo a expiação para a pessoa, o perdão para a pessoa. Então, por que realmente tem que ser korban? A gente fala que o mundo se sustenta em três coisas: Torá, Avodá e Gemilut Hassadim, e atos de bondade. Avodá, o serviço a Deus,
Hoje é o Sidur, é a reza. Mas no passado, na época do templo, e em breve, na vinda do Mashiach, o serviço a Deus está totalmente conectado com os korbanot, com as oferendas materiais. Não seria mais digno você passar o dia inteiro rezando? Não seria mais correto você ficar o dia inteiro meditando? Fica na sinagoga meditando em Deus, agradecendo, rezando, pedindo e pronto. Por que precisava pegar um boi, um carneiro, um bode, um pássaro, um pombo e trazer sobre o altar? É interessante que não só os judeus traziam oferendas no templo, mas não-judeus também poderiam trazer. Como tem várias histórias, como que não-judeus mandavam, enviavam, traziam suas oferendas para o templo. Mas é exatamente isso que ele explicou agora. Um judeu, ele está totalmente conectado com Hashem. E a ligação de um judeu está totalmente independente do meu comportamento ou não. Como a gente fala, Hashem nos escolheu. Nos escolheu entre todas as nações. Que parte nossa que Deus escolheu? A nossa alma ou o nosso corpo? Porque nós temos a alma judaica e tem o corpo judaico. Então, quando a gente fala Asher Bacharbanu, que Deus nos escolheu, ele escolheu a parte física do judeu. Porque a alma judaica é um pedaço de Deus. É uma conexão que você já nasceu, é um pedacinho de Deus e pronto. Deus não teve que escolher esse pedaço de Deus. Ele escolheu sobre quais corpos que vai recair, que vão entrar essas almas judaicas. Ou seja, a questão material, a questão física do judeu. Então, mesma coisa, para você conseguir despertar nesse mundo físico a ligação com Hashem, precisava ser através de um ato físico, e não só ficar meditando, ficar fazendo, rezando, estudando. Muito importante isso. Mas o mais importante era fazer um ato físico na prática. Por isso, interessante que quando chega nas rezas de Rosh Hashanah, que tem 3 assuntos principais nas rezas de Rosh Hashanah, no dia de Rosh Hashanah, no Musaf, Zichronot, Shofarot e Malchiot. Zichronot quer dizer lembranças. E falamos 10 versículos de lembranças do passado, quer dizer, que Deus nos lembre, méritos, que Deus nos lembre. E um desses versículos é a história Vaiskor Elokim et Noach, que Deus lembrou de Noach, que estava na arca e salvou o Noach. Calma aí, Noach não era judeu? Noach não era um dos patriarcas? Por que nós colocamos uma lembrança de Noach sobre Noach no dia de Rosh Hashanah, que é o nosso julgamento, o julgamento do povo judeu? Eu quero que Deus lembre de nós nesse dia. Por que eu coloco Noach? O que Noach tem a ver com essa história toda? E a gente fala, a Havá, certo? Que Deus ele lembrou ele e Behavá. A gente quer que Deus lembre de nós com amor. Por que aqui Noach entra nessa história? Então, daqui nós deduzimos que apesar que Noach ele era antes da Torá, antes dos patriarcas, mas ele já tinha uma alma judaica, ele já tinha uma ligação com Deus que estava representando o povo judeu no futuro. Ou seja, esse amor que ele tinha por Deus, que Deus tinha por ele, estava representando a ligação essencial que o judeu terá no futuro com Hashem. E essa que é toda a ideia dos korbanot, de despertar o amor essencial que Deus ele tem pelo povo judeu, que está muito além da Torá, que está muito além das mitzvot, está muito além da tua transgressão. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, Hashem ele fala, eu amo vocês.